Caríssimos irmãos e irmãs, um abençoado domingo. Estamos aqui novamente no programa Semeando Esperança para refletir um pouco do Evangelho deste domingo, da festa da exaltação da Santa Cruz. O Evangelho retirado de João, capítulo 3, versículos 13 ao 17. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o verdadeiro sentido da realeza de Jesus só se manifestou do alto da cruz, diz o Catecismo em seu número 440. O trono do Rei Jesus, aqui nesta terra, foi a sua cruz. Foi nela que brotou do coração de Cristo a nossa salvação. Aos pés da cruz foi restaurada toda a humanidade ferida. Lá nós fomos salvos, redimidos da culpa. Nós vemos no Evangelho de hoje o antigo povo de Deus e o povo renovado da aliança. Antes, no deserto, o povo de Deus, no caminhar rumo à terra prometida, tantas vezes ferido pelas serpentes, para curar-se desse envenenamento, Moisés ergueu uma serpente de bronze numa haste. Mas lá no Calvário, a humanidade, no caminhar rumo ao reino, tantas vezes ferida, não mais pela serpente como o povo de Deus no Egito, no deserto, agora é ferida pelo pecado. E agora era redimida e liberta da morte quando o Filho do Homem, feito carne, fora erguido na cruz. Como diz no Evangelho de hoje, é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Antes, meus irmãos, o povo de Deus celebrava o memorial da Páscoa, comendo os pães ázimos e as ervas amargas, a fim de tornar presentes os acontecimentos do Êxodo, celebrando a sua libertação do Egito. No Novo Testamento, o memorial recebe um novo sentido. Em toda missa, nós celebramos a chamada anamnese, que é um memorial novo do povo de Deus. Nós vivemos uma nova Páscoa, tornando-se presente o sacrifício que Cristo ofereceu uma vez por todas na cruz, tornando-se sempre atual. É a mesma, mas a nova Páscoa. A cruz é, portanto, o altar da nova aliança, do qual brotam os sacramentos do mistério pascal. Não é sinal de fracasso, mas de uma esperança certa de que Jesus, sendo o nosso caminho, é também a nossa meta. A Santa Mãe Igreja nos ensina que o caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. Ora, nós não podemos seguir outro caminho senão a Jesus Cristo, que é o caminho.
E ele nos mostrou, a partir de sua passagem nesta terra, que o reino do céu é dos violentos. Mas como assim? Essa frase pode parecer estranha à primeira vista, mas a interpretação da igreja não entende essa violência como agressão, brutalidade, mas como uma força, um ímpeto espiritual. A decisão, a coragem, o empenho radical em buscar a Deus, rompendo o pecado e com as tentações do mundo. Assim nós devemos ser, com força e coragem, levantar nossa cruz, nos gloriando da fortaleza de Cristo que nos sustenta. Numa cultura onde a procrastinação sempre deixa o bem para depois, nós devemos ser sinais do povo impetuoso, daqueles que não deixam o bem para depois, que não se omitem com medo de serem escandalizados, de serem envenenados pelo veneno do mundo. Dizia o Papa Francisco, de saudosa memória, que o cristianismo não existe sem a cruz e não existe cruz sem Jesus Cristo. Assim, um cristão que não sabe se glorificar em Cristo crucificado não percebeu o que significa ser cristão. Ora, não pode haver cristão sem cruz. E sem Cristo a cruz é um cinismo. Ora, a cruz era símbolo de tortura e a morte de Cristo é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, como diz a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Para nós, a cruz não é mais sinal da perdição do condenado, mas é libertação do escravo. É a nossa carta de alforria, nossa salvação e nossa vida. Devemos, portanto, gloriar-nos na cruz de Jesus, nosso Senhor, como diz São Paulo também aos Gálatas. Pois, como diz São Leão Magno, não há motivo de vanglória maior para o homem do que o madeiro pelo qual foi redimido. Que tenhamos a coragem de ter a cruz como nosso estandarte e a força de carregá-la, para que no fim de nossa jornada nós possamos descobrir seu mistério de redenção. Inspirado nos ensinamentos de São Francisco de Sales, podemos dizer que quem contempla a cruz descobre que a verdadeira glória de Deus não é destruir, mas é salvar. Que nós, meus irmãos e minhas irmãs, como cristãos, não tenhamos medo de ter a cruz como nosso estandarte, de ter como figura um Deus que por amor sofre e por amor redime e salva. Nós devemos lembrar que não há Páscoa sem paixão, assim como não há vida eterna sem passar pela cruz. Ofereça a Deus hoje a sua vida, as cruzes que você é convidado a levantar e a carregar. Carregue com força, com ímpeto, com violência espiritual, deixando que os outros vejam em você a mesma força de Cristo, que é a nossa força. Não permita que o mundo desvie o seu olhar da cruz do Senhor, pois é lá onde o cristão encontra a sua salvação, que é também nossa vida. Viver para nós deve ser Cristo e morrer deve ser lucro para quem sonha e já vive o reino dos céus e já deslumbra a vida eterna. Uma boa semana, um bom domingo para todos vocês. Até o próximo programa. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação.
nossa vida, nossa existência.